vive mais um dia na presença de Deus, porque nós dependemos dessa presença, né? Todos os dias nós temos a oportunidade de nos conectarmos com o Espírito Santo e de estarmos conectados com a palavra. A palavra de Deus, ela nos alimenta, ela nos renova, ela nos enobrece, ela nos faz realmente sair do inércia e buscar realmente estarmos diante dos princípios e do agir de Deus. Amém? E hoje nós vamos para a leitura de 2 Samuel 15, que vem falando aqui que Deus, ele realmente, né? E quando o coração se desvia antes do trono cair, antes de alguém perder o trono, ele perde o coração. Absalão conquista o coração do povo com palavras. Ele se levanta contra Davi, né, próprio filho, onde Davi traz ele de volta. E contra Davi foge de Jerusalém. Então, traições e lealdades realmente acontece ali. E Davi entrega o reino nas mãos de Deus. Porque Davi começa a ficar temeroso com a situação, né? E aí Deus, ele realmente, ele retira, né, o trono de quem não guarda o coração e ele exalta aquele que guarda o coração. Amém? Vamos para a leitura da palavra. Deus te abençoe, que a presença dele esteja sobre ti e que nós possamos ter o discernimento da palavra dele hoje. E diz assim: e aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros, cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava uma banda no caminho da porta. E sucedia que todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo chamava Absalão e se lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo a ele: de uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem mais me dera ser juiz da terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu fizesse justiça. Sucedia também, quando alguém chegava a ele para inclinar diante dele, estendia sua mão e pegava dele e o beijava. E dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para o juízo. Assim, furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Presta atenção nisso aqui. Furtava Absalão o coração dos homens de Israel. E aconteceu, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: deixe-me ir pagar em Hebrom o meu voto que voltei ao Senhor. Porque morando eu em Zu, na Síria, voltou meu servo um voto, dizendo: se o Senhor outra vez me fizer voltar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: vá em paz. Levantou-se e foi para Hebrom. E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvides o som da trombeta, direis: Absalão reina em Hebrom. E Jerusalém foram os Absalão 200 homens convidados, porém iam ir na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, o conselho de Davi, a cidade de Giló, e estando ele sacrificando os sacrifícios em conjuração, se fortificava, e vinha o povo e aumentava com Absalão. Então veio um mensageiro de Davi, dizendo: o coração de cada um de Israel segue Absalão. Disse, pois, a Davi e a todos os servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa de caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance e lance sobre algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Então os servos do rei disseram ao rei: eis que os teus servos para tudo que determinar o rei nosso Senhor. E saiu o rei e toda a sua casa a pé. Deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante. E todos os servos iam ao lado, como todos os queteus e todos os peleteus, e todos os geteus, e 600 homens vieram a Gate a pé, caminhavam diante do rei. Disse, pois, o rei Itai e a Geteu: por que dirias eu também convosco? Volta e fica-te com o rei, porque estranho és.
e também te tornará o teu lugar. Ontem vieste e levaste hoje conosco a caminhar, pois sua força é ir aonde quer que puder ir e volta, pois tornar a levar teus irmãos contigo, beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei, e disse, vive o Senhor, vive o rei, meu Senhor, é o lugar que estiver o rei, meu Senhor, seja a morte para a vida, aí certamente também o teu servidor. Então Davi disse a Itai, vem, pois, e passa adiante. Assim passou Itai, o geteu, e todos os homens, e todas as crianças que haviam com ele. E toda a terra chorava grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei passou no ribeiro de Cedron, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. E eis que também Zadok ali estava, e todos os levitas levavam a arca de concerto de Deus, e puseram ali a arca de Deus, subiram a Abiatar, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok, torna a levar a arca de Deus à cidade, e achar graça aos teus olhos. Ele me tornará a trazer para lá, e deixará ver ela a sua habitação. Se porém disser assim, não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parecer bem aos teus olhos. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote, não és tu porventura o vidente? Torna, pois, a paz da cidade, convosco também os vossos 2 filhos, Ahimaaz, teu filho, e Jonathan, filho de Abiatar. Olhai que eu desmorarei nas campinas do deserto até que tenhas novas fossas. Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar a Jerusalém a arca de Deus e ficaram ali. E subiu Davi pela subida da oliveira, subindo e chorando, com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços. Todo o povo ia com ele, cobria na cabeça, subiam chorando sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo, também Aitofel está em conjurar Absalão. Pelo que disse Davi, o Senhor transtorna o conselho de Aitofel. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar-lhe a Deus, eis que o arquita veio encontrar-se com ele, com vestes rasgadas e terra sobre a cabeça. E disse Davi, se passaram comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disserem a Absalão, eu serei o rei, teu servo, como fui dantes o servo do pai. Assim agora serei teu servo. Dissipas-me-ás, então o conselho de Aitofel. E não estão ali comigo Zadok e Abiatar, sacerdotes. E será que todas as coisas que ouvires da casa do rei farás saber Zadok, Abiatar e sacerdotes? Eis que estão também ali. E eles, seus 2 filhos, Ahimaaz, filho de Zadok, e Jonathan, filho de Abiatar, pelas mãos de aviso mandarei de todas as coisas que ouvires. Usai, pois, amigo de Davi, veio a Jerusalém, e Absalão entrou em Jerusalém. Então aqui tem uma passagem, né, que vem trazendo várias coisas aqui acontecendo, várias tramas, e a gente precisa ter sabedoria, né? Gente, é engraçado, porque assim, Davi vai colhendo na própria árvore dele, né, na própria família, tantas coisas, tantos pecados ruins, porque, na verdade, isso tem reflexo do pecado dele, mas também das escolhas, né, dos filhos dele. Então, nós vamos aqui entender que aplicabilidade a gente vai levar dessa palavra. Primeiro, rebelião começa no coração, não no trono. Absalão rouba o coração do povo. Quando ele rouba o coração do povo, ele começa a encantar, né? Então, cuidado com os discursos que agradam, mas não edificam sua vida, não fazem você crescer. Cuidado com os bajuladores, né? A Bíblia fala muito sobre isso. 2, crises revelam quem é leal de verdade. E Atai permanece com Davi. Lealdade não depende de posição, mas de aliança. 3, entregar o controle a Deus é a maior prova de fé. Davi devolve a arca. Quem confia em Deus não precisa manipular as circunstâncias. Então declare hoje, ninguém vai roubar seu coração. Seu coração é de Deus, eu quero que você declare isso comigo hoje. Meu coração pertence a Deus, meu coração pertence a Deus, meu coração pertence a Deus, amém? Que o Senhor dê um dia abençoado, que chuvas de bênção venham sobre nós, trazendo o maná do Senhor.
trazendo nosso coração totalmente fiel, guardado nele. Amém? E nada e nem ninguém poderá tirar a graça do Senhor sobre nós. Nós vamos ter um dia incrível, cheio da presença do Senhor. Fica com Jesus, que Deus te abençoe, que nós possamos ter um dia incrível. Fica com Jesus.